Todo mundo está empregando a expressão fake news. O primeiro equívoco sobre o tema é confundi-la com simples mentira, inventando-se coisas há milênios. Há grafites caluniosos, por exemplo, nas ruínas de Pompeia. Caluniar, inventar, utilizar a voz ou a escrita, ou até imagens, como base para tecer uma trama úrdida de maldades e sem compromissos com o real, é um traço permanente na história. Fake news estão um pouco além da simples mentira. O campo delas se situa na ideia de persuasão e propaganda, logo, distante da zona da verdade baseada em argumentos, ponderáveis, é claro. O curioso é que a notícia falsa clássica se destina a uma bolha epistêmica, ou seja, como definiu Walter Carnielli, um grupo que compartilha opiniões semelhantes e afasta as vozes discordantes, reforçando o viés de confirmação a cada um. O, o que me diz que opinião não é o argumento. Garantiu uma jornalista que, em debate recente, diz que se você não acreditou no que você recebeu no seu celular, é porque a notícia não era destinada à sua bolha. A eficácia das fake news é dependente da comunhão de valores que produz a zona de conforto para ampliar a sua opinião. É a suprema preguiça cerebral humana. Se todos que conheço concordam, é óbvio que eu estou certo. O fato ocorre com pessoas que partilham esses vieses políticos, ideias religiosas ou redes sociais específicas. Há duas maneiras de garantir o não acesso de uma pessoa à boa informação crítica. A primeira é o recurso clássico das ditaduras, como a da Coreia do Norte e a de Cuba. Impedir o contraditório e barrar quaisquer fatos que diverjam da versão oficial. Controla-se a opinião pela escassez e seleção de dados. A outra abundante em democracias é afogar o cidadão em tantas informações e tão contraditórias que ninguém seja capaz de distinguir o falso do verdadeiro. O Brasil abusa do segundo modelo, é claro. Aqui funciona o processo de assodamento informativo sobre o internauta desavisado. Ou seja, embaralha-se tanto o critério objetivo para checar coisas que, no fundo, todos os elementos são relativizados e se chega ao ponto de achar que qualquer discussão, seja de fruto exclusivo do direito, que tenha a opinião, bem, exclui-se a busca equilibrada de fatos. Nós somos originais da terra de Santa Cruz. Todo o planeta está conectado e vive a avalanche de dados. Tudo foi multiplicado e tudo possui o oposto disponível como uma busca básica. Coisas solidificadas há séculos como uma forma arredondada do nosso mundo deixaram de ser verdades estabelecidas. Uma busca na internet pela expressão terraplanismo, por exemplo, e você verá um mundo inteiro de vídeos e debates contestando aquilo que os gregos deduziram e a astronomia moderna comprovou. Quando o real está a serviço da crença e das opiniões, escasseiam-se, análises e abundam o bate-boca. De novo, existe uma verdade, obviamente não é a verdade absoluta e total, mas uma que se compara nos melhores argumentos objetivos e demonstráveis. A busca científica e filosófica não é pelo dogma inatacável e atemporal, porém a definição de horizontes possíveis e a partir dos dados disponíveis. Há uma pista boa para distinguir ciência de crença. A certeza total só pode existir na segunda. Não dependendo de comprovação, a crença não duvida, pois, afinal, deixaria de ser crença se o fizesse. Nós estamos nos últimos e mais delicado patamar para apurar uma notícia falsa. Quando nasceu a imprensa brasileira formal, em 1808, os impressos tinham uma posição clara e anterior aos fatos.
A Gazeta do Rio de Janeiro, por exemplo, dirigida por Frei Tiburcio José da Rocha, tinha como claro objetivo a divulgação favorável das ações da corte portuguesa recém-instalada na capital da colônia. A oposição se pronunciava do exterior, pois o exilado Hipólito José da Costa enviava de Londres seu correio brasiliense. Tudo que era positivo na gaveta era negativo no correio. A posição era absolutamente parcial em ambos e um bom leitor talvez devesse ler ambos para conseguir formar uma opinião, uma posição mais sólida, uma opinião mais sólida. O desafio é, portanto, válido até hoje. Encontrar o verdadeiro é contrapor dois polos? Será? Se eu ler uma revista de direita e depois uma de esquerda, eu encontrarei a verdade do centro? Como sempre, a resposta não é tão fácil, pois se a dita verdade raramente aparece em 0 ou 10, não significa que ela brilhe em 5. Eu falei que era o patamar mais delicado. A imprensa, declaradamente partidária e oficial, saiu de moda. A neutralidade passou a ser uma meta. O leitor consumidor exige maior pluralidade. Uma posição clara e definida pode afastar anunciantes e assinantes. Surge, portanto, uma nova forma, sempre desejável, para conseguir a objetividade e o outro lado. Brilha o sol 5 no horizonte da imprensa, com horror crescente ao 0 e ao 10. O Baudolino, de Humberto Eco, mostra um redator desonesto. Seu conselho era mentir muito para ser acreditado. O leitor de 1808 tinha menos trabalho para seu exercício em busca da verdade, bastava retirar a capa do diário da corte ou da oposição. O leitor atual recebe um desafio imensamente maior. Como se dizia na República Velha, a verdade eleitoral parecia ser uma mulher nua desejável, mas que deveria estar coberta. Em plena era da liberdade e da informação, a liberdade experimenta burcas ideológicas.